Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos entrando. Vou escolher um filtro bem bonito aqui para ficar maquiadinha. Vamos entrando. Olá, olá, olá. Deixa eu colocar aqui o... Deixa eu ver se eu consigo. Olá, olá, sejam bem-vindas. Esse é o programa Kalinka Organiza Minha Vida. A Pri já entrou. Tudo bem, Pri? Deixa eu só tentar colocar aqui o comentário. Olá, 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 sejam bem-vindos, bem-vindas. Olá, olá, Priscila, olá, Dani, olá, Marlene, sejam bem-vindas. Olá. Olá, olá, olá. Olá, Vera, seja bem-vinda. Audrey, tudo bem? Vamos falar de 5S hoje, um tema muito legal, uma metodologia. E eu chamei uma especialista no assunto para falar hoje com a gente, né? Deixa eu ver se ela já aparece aqui para mim. Já vamos chamar ela. Vamos chamar a Pri para falar com a gente. Olá, olá, olá. Vocês estão me ouvindo bem? Oi, Pri. Oi. Ai! Pequeno trágico aqui, era só um pouquinho. Acontece, não tem problema. Que Ó, o pessoal tá entrando. Oi, susto! Lili, tudo bem? Vamos entrando. Olha lá, a charada Pri tá entrando. Tem bastante gente entrando. O pessoal ainda tá chegando, então não tem problema. A gente já tá se preparando. Oi, gente, aqui, boa agora, noite. né? E aí, ó. Ó, aproveitem que vocês estão entrando na live. Tem um aviãozinho aqui, compartilha essa live com o pessoal para vir aprender sobre 5S. Se vocês tiverem perguntas, tem um boxzinho de perguntinha, podem perguntar, porque às vezes passa aqui nos comentários, né? Se tiverem qualquer dúvida. Agora que eu acho que... A internet tá meio falhando. Você tá me ouvindo direito? Tô ouvindo. Tá bom, mas tô te ouvindo. Tá bem baixinho. Deixa eu ver se eu aumento aqui meu volume. Pra eu ver. Esse horário é bem concorrido, assim. Agora à noite já tá virando... As lives já estão concorridas aqui no Instagram. Olá, Daniele, Leide, sejam bem-vindas. Ana, Vera. Então, Pri, pode contar um pouquinho sobre você, para o pessoal conhecer, saber quem é a Pri, né? Que eu convidei aqui, falar um pouquinho sobre a sua história. Ela também é personal organizer, ela vai falar um pouquinho sobre ela, tá bom? Oi, gente, boa noite. Antes de mais nada, muito obrigada pelo convite, Cá, de participar dessas lives que você vem fazendo aí quase toda semana, né? Todos os dias, sei lá. São tantas lives que a gente fica até um pouco meio perdido. E, bom, hoje eu sou personal organizer, né? Mas antes disso eu sou administradora e trabalhei por muitos anos no mundo corporativo, que por sinal trabalhava com organização também, na organização de processos administrativos e também o conteúdo 5S. O 5S eu trabalho com ele desde 2005, né? E em 2015 eu fiquei desempregada. Tava um boom meio chato no Brasil, de falta de emprego e tudo mais, e acabou que eu abri a minha empresa. Legal. Acabou que eu me dei bem nessa. Construí a Primor e hoje amo o que eu faço, gosto muito de trabalhar com organização, né? E trazer essas soluções, aplicando também os 5S. Eu acho que isso que é legal. Aplicar o que a gente aprendeu no estando na nova profissão. Tá me ouvindo, Travou? Pri? Acho que a minha... Agora sim. Então, acho que a minha internet tá falhando, então eu já troquei, coloquei no 4G pra gente não ter problemas. O pessoal tá falando que a minha imagem tá meio ruinzinha, né? Já voltamos, podemos continuar. Coisas de tecnologia. Agora, ou a gente aprende tecnologia, ou a gente aprende tecnologia.
E tem desses probleminhas. A internet está muito devagar mesmo, por causa de todo mundo fazendo live ao mesmo tempo, mas a gente vai se adaptando aqui, né? Não tem problema nenhum. O pessoal já tá sabendo, então o pessoal é compreensivo aqui. Tranquilo. Então, continua. Você estava falando de você, da Primor, né? Que é a sua empresa. Melhorou, né, gente? Então, beleza, ó. A Priscila me falou que melhorou, a Ana falou que agora tá melhor. Então, eu mudei a minha internet, que às vezes fica falhando, é melhor a gente deixar então no 4G pra gente ir falando e não perder nenhum conteúdo. A Vivi também tá A aqui, minha tá a ok? Simara. Eu tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo tranquilamente. Então tá. Não, porque senão eu também coloco no 3G, no 4G. O meu tá no Pra Wi-Fi. mim Qualquer tá coisa você me dá tranquilo. um toque. Se o pessoal não estiver ouvindo, dá um toque aqui nos comentários pra gente saber. A minha eu já mudei, porque o pessoal falou que tava falhando. Boa noite, Ellen. Seja bem-vinda. Então, tem muita gente entrando ainda. A Pri só se apresentou. Então, quem tá vindo da audiência da Pri não me conhece, eu sou Kalinka Carvalho, também sou personal organizer. Eu gosto de me chamar como consultora em organização. Ó, tá ótimo. Então, beleza. Então, agora a internet deu uma estabilizada. Sou consultora em organização. Comecei com residencial, assim como a Pri também, só que hoje a gente até faz muita parceria no ramo do digital. A gente tem feito bastante coisa no digital, porque as duas viraram especialistas nessa área, então é muito legal. É uma inovação de personal organizer indo para a área digital, e a gente vai falar isso também no 5S, que é muito legal. E para quem não me conhece da Pri, eu também desenvolvo conteúdo, eu tenho um blog, um canal no YouTube, onde eu dou dicas de organização, desde organização residencial até organização pessoal, onde eu englobo a organização digital. Seja bem-vindo, Mariana, todo mundo. Ó, tem bastante gente entrando, hein? Olha lá, tem muita gente entrando. Legal. Não sei se são convidados seus, se são convidados meus. Aqui, os comentários estão que estão. A Vivi. Então, hoje, quem tiver perguntas sobre o que é o 5S, a Pri vai dar uma explicada, vai falar pra gente o que é. Mas quem já tiver alguma dúvida, já tem alguma questão aí, já pode ir colocando tanto no boxinho, como também aqui nos comentários, que eu vou tentando acompanhar enquanto ela explica pra vocês, tá bom? Olha lá. A Cia adora as duas, maravilhosa. A gente também ama. Também. Tem muita gente que a gente tá distante nessa quarentena, então a gente sente falta desse, né? Desse contato. Então é legal. Eu marcar esse bate-papo aqui, eu e a Pri, né? Então vamos lá. Pri, começa explicando pra gente o que é 5S. A gente sabe que é uma metodologia, tem gente que nunca tá aqui na nossa live, que nunca ouviu falar. Tem gente que sabe um pouquinho, né? Tem gente que sabe. E só para vocês entenderem, eu já fiz o curso presencial com a Pri de 5S. Então eu sabia um pouquinho e eu, fui profundamente. Então conta aí pra gente o que é, do que se trata. Vamos lá, conta pra gente. Então, na verdade, o 5S, ele é um sistema, um programa de organização para as empresas, né? Antes de mais nada, ele é um processo Lean, né? O que é um processo Lean? É um processo enxuto de melhoria contínua. Então, como são 5 S's, é um círculo para justamente você começar e fazer de novo, começar e fazer de novo. Sempre tendo essa captação de melhoria contínua. Então, ele é um processo. Ele foi criado, né, e aplicado no Japão, na Segunda Guerra Mundial, quando ficou bem devastado. Então, o que eles começaram a fazer? A gente precisa se estruturar, a gente precisa se organizar. E como fazer isso de uma forma prática, né, e fácil para que o país inteiro entenda que há necessidade de evitar desperdícios. Então, o 5S, ele vem também para isso, para evitar o desperdício. Legal. Então, ele é um processo. Prática, né? Então, porque assim, para organizar, mas ele te educa a evitar acontecer coisas para você não perder dinheiro, para você não perder produto, para você não perder estoque, para você. Isso no caso da indústria, né? Então, você imagina só, você tem uma indústria com mais de 10 mil funcionários e todos eles têm que seguir um padrão. Como fazer isso? Então, a metodologia 5S vem para isso, vem para justamente você seguir um caminho, né? Para que todo mundo entenda qual é esse caminho e continue fazendo esse processo, né? E ele também é um esquema de gestão. Então, com 5 sensos é muito mais fácil de eu gerenciar, de eu ter uma gestão visual do que está acontecendo dentro de uma indústria. Então, você imagina uma indústria de... Desculpa, veio uma mensagem aqui para mim, achei que fosse cortar.
Não, e aqui fica toda hora pipocando, não tem problema. Então eu fiquei assustada, fiquei tensa. Bom, enfim. Então você imagina uma indústria automobilística para você É, fazer com que todo mundo funcione. Então, por exemplo, você tem turnos, né? Então tem o turno da manhã, da tarde, da noite para fabricar os carros. Então a peça tem que voltar para aquele lugar. Porque a pessoa do outro turno vai ter que pegar aquela peça que está lá para poder fazer o carro, fazer o processo dele. Então, é uma rotina, é um processo, é um caminho que todos devem seguir e isso se mantém a organização. Então, o legal. contexto geral da metodologia é esse. E aqui no Brasil, ele veio só na década de 90, né? Puxa, Então demorou bastante tempo para chegar aqui. E ele veio, mas na verdade também inicialmente só com os 3 primeiros censos, depois eles foram adaptando. uhum. Uma que também é a tradução dos 5 S's, que são 5 palavras que começam com S no No Japão, Japão. É. aqui, né? Então a gente teve que dar. Pri, tá cortando um pouquinho. Tá É o cortando. WhatsApp que tá. Peraí. Tá. Tá picotando na hora da sua fala, tá cortando. Então, seja bem-vinda, Thelma, Simone, Jane, Fabi, Fernanda, Cris. Nossa, quanta gente entrando. Drica. Olha lá, Paola, tem um monte de gente entrando. Daniele, ó. Daniele falou que aprendeu em 5S em 97. Já tá se sentindo uma Ah, velha. Fala, Pri. Boa noite, Marli. Marli. Pra mim ainda tá cortando. Ainda tá. Fala aqui aí. então no 4G, peraí. É, a internet, ela não tá ajudando. Mas o assunto é tão interessante que, ó, fiquem aí. Quem chegou agora, senta, pega a pipoquinha, que a gente tá falando de 5S, ó. Ela já adiantou que é um processo, que foi lá do Japão, e a gente tava falando agora como é que chegou os nomes aqui, para quem entrou agora. Sem som para mim. Vamos lá, só para você. Trabalhei em uma multinacional. Fala, Pi. Deixa eu ver se tá funcionando aqui para mim. Tá funcionando? Eu mudei agora aqui minha internet. Tá. Eu tava com frio, agora tô ficando com calor. A gente vai falando, vai mexendo, né? Não tem Então problema. assim, ele sempre foi visto, a metodologia 5S sempre foi vista para evitar desperdícios, Certo. né? E ela sempre foi vista também na indústria. Depois foi começando a passar para a área administrativa, né? Que eles chamam do Lean Office, o 5S Office, porque viu que tinha resultado. E aí, com isso, foi se adaptando. E aí eu trouxe adaptações também para o mundo da organização, Né? porque faz sentido, né? Eu acho que como 5 censos, é fácil da gente entender o processo de organização e aplicar. E tudo que a gente tem Então, passinhos, coisinhas, fica mais fácil da gente colocar num processo, né? Etapas, que a gente já trabalha com etapas, a gente já trabalha com processos. Então, você fez uma adequação aí muito legal com os 5S e o nosso universo da organização. exatamente. E o que eu acho fundamental que a personal organizer ela tem que saber bastante sobre os 5Ss, porque além de ajudar justamente no seu processo de organização, é mais uma metodologia para ser trabalhada. Né? Então, tem um processo muito longo. O programa ele não é simples de ser implantado numa empresa. Ele tem um processo de implantação, ele tem um processo de monitoramento, ele tem um processo de desenvolvimento da comunicação com todos os funcionários, para equalizar tudo que de informação para todo mundo entrar nessa mudança de hábito, que antes de mais nada é uma mudança de hábito. E aí depois disso é feito um monitoramento com indicadores. Mas isso nas indústrias. A gente não precisa fazer isso dentro de uma casa, a gente não precisa fazer isso no campo digital. A gente não precisa fazer isso aplicando a metodologia dentro do seu processo de organização, né? Mas é importante saber que para você implantar
dentro de uma empresa, você tem que seguir esses caminhos. Então, assim, tem gente falando aqui no chat que já trabalhou na área de qualidade dentro da empresa, que o 5S era aplicado. Então, a gente está vendo, a Pri vai falar de uma aplicação que ela trouxe os 5S, que já veio da indústria, que depois passou por empresa, para a área da organização. Então, é legal que ela tem todas essas visões e vai trazer um pouquinho aqui para a gente. Muito legal. Isso. Ah, o Wagner. Oi, Vá! Meu professor de balé. Aê. Ah, a Pri também é bailarina, gente. Então. Já fui, agora depois um dia eu volto, né? Com a Júlia. Agora fala pro pessoal que não te conhece. Você agora tem uma pequenininha também, assim como eu. Então a gente tá dedicando mais tempo a elas do que aos nossos hobbies, né? Então o balé ficou um pouquinho de lado. A gente vai se adaptando, depois a gente volta tudo para os nossos esquemas, nossos hobbies, nossos gostos, né? Com certeza. Então, assim, com os 5S, eu consigo facilmente ter essa mudança de hábito, né? E até falando que o pessoal está comentando da área de qualidade, realmente, aonde que fica localizado essa metodologia, esse programa dentro das empresas? Na área de qualidade total, na área de processos, porque tem que ficar questionando, tem que ficar pesquisando, tem que ficar monitorando para saber se realmente o funcionário está fazendo ou não. E muitas vezes isso é até atrelado ao PPR dele do final do ano. Se lá no indicador... O que é PPR quem ainda não sabe. Deve colocar o PPR é participação. Participação nos lucros da empresa. E aí, se ele não seguir o programa, ele pode ter uma nota abaixo e isso pode deixar com que ele ganhe menos essa participação. Então eles vinculam a aplicação do 5S no trabalho para ele ter a participação dos lucros ou não. É interessante. Eu acho que isso devia ser aplicado em tudo, né? Para as pessoas realmente se estimularem a serem organizadas e fazerem os processos. Se isso fosse aplicado em qualquer lugar, ia ser muito legal, né? Mas nas empresas acontece dessa maneira, que é uma forma de estimular o funcionário, né, Pri? Exatamente, porque se ele não entra no padrão, a empresa inteira não entra no padrão. Então, assim, aí acaba falhando os processos no meio do caminho, né? Então, é muito importante isso dentro da empresa e é muito valorizado. Então, agora a gente tem que trazer para as nossas realidades, né? Então, assim, o que são esses 5S? O que são essas 5 letrinhas mágicas? Vamos fazer assim, vamos fazer o desafio. Quem sabe quem é o primeiro censo, coloca aqui nos comentários. E dá coraçãozinho. Isso. A gente quer coraçãozinho. Que aí a Pri vai começar a falar de cada um. Quero saber quem sabe. Vamos ver quem vai ser a primeira pessoa a responder quem é o primeiro censo. Vamos ver. Vamos ver se tem alguém que responde. Quando isso pode... acho que as pessoas não sabem, hein? Quem é o primeiro censo? Ih, que bom, então! A aula vai valer mais a pena ainda. Aqui a gente tem tanto público que é personal organizer, como público leigo que gosta de organização e produtividade. Então a gente tem 2 públicos. Olha lá, quem respondeu foi a Vivi. Não vale, né? Deu aula disso na segunda-feira? Vai. Então. Vai lá, pode começar a comentar aí pra gente quais são os censos. Então, o primeiro censo é o SEIRI, né? Como a Vivi falou, escreveu aí, que é o censo da utilização. É onde eu vou definir o que realmente é útil para mim ou não, né? E como fazer essas definições? Questionando. É pegar o objeto e falar, isso aqui eu preciso mesmo? Isso aqui eu vou usar? Mas se eu não vou usar, se eu não preciso, quem é que usa e quem é que precisa disso? Porque uma coisa interessante também nesse censo eu não posso ir chegando e já descartando tudo. Eu tenho que separar o que eu uso e o que eu não uso. Aí o que eu não uso, eu preciso identificar se outras pessoas usam. Muito importante. Porque daí eu vou jogando tudo fora. Isso me parece tão familiar. Né? Aí depois fica correndo atrás. Meu Deus do céu, cadê o documento XPTO? Ai, eu não preciso, eu joguei fora. Entendeu? E isso na empresa acontece bastante, né? Porque esse papel não é meu, essa coisa aqui não é minha, essa pasta eu não preciso, acaba descartando, mas na verdade outra pessoa precisa. Entendi. Então a gente precisa tomar cuidado nesse primeiro questionamento. Aí o segundo censo é o censo.
Você falou dessa parte do Seiri, eu quase trouxe para uma parte da organização, que é o desapego, né? É muito parecido com o que a gente faz, o processo de desapego na casa do cliente. É a triagem. Aí, tá vendo, gente? Então, o primeiro, que é o da utilização, na parte da empresa, se as pessoas usam ou não usam, a gente aplica também na nossa casa, que é a parte da triagem, de a gente saber o que a gente usa, o que a gente não usa. Na hora que ela começou a falar, eu falei, gente, é o desapego, é a parte da triagem dos materiais. Muito legal. Exatamente. E o legal de você falar desapego é da gente mudar essa palavra para triagem. Porque quando a gente. Isso é muito mental. Fora, né? Quando fala desapego, ai, puta, eu não quero desapegar. Mas se eu falo triagem, eu vou triar, eu vou separar e depois eu vejo se realmente aquilo eu posso descartar ou não, enfim. Você comentou uma coisa importante aí na parte da empresa, que a pessoa pega e o objeto às vezes não é de função dela, é às vezes de uma pessoa. Quando a gente faz a triagem na casa do cliente, o cliente encontra várias coisas que não são dele. E o certo é ele separar para que a outra pessoa também saiba se ela vai utilizar ou não, né? E muita gente às vezes vai descartando, jogando fora, dando, e é de uma outra pessoa da casa, que talvez tenha aquele apego, talvez precise daquele material, tem a utilização, que é o primeiro senso. Legal isso, muito legal. Interessante. Exatamente, a gente não tem esse direito de descartar uma coisa que não é nossa, né? Sim. Então a gente tem que separar para que a pessoa vá definir se realmente ela tem que descartar ou não. Então, e o processo de triagem, para quem aqui é leigo, não é personal organizer, é exatamente isso. Separar o que é para utilização, o que vai jogar fora, o que vai doar, o que vai vender. Tem vários processos dentro dessa triagem. Por isso que a Pri usa o termo triagem. Porque é saber para que é cada coisa e dar o destino certo para aquela coisa. Então, vamos continuar com o segundo senso. Quem é que sabe o segundo senso? Vamos ver quem é rápido no gatilho e manda aqui o segundo senso. Não vale Vivi, hein? Vivi não vale. Vamos ver quem é que sabe o segundo senso. Porque tem gente aqui que veio para aprender, tem gente que já sabe por cima, tá? E é super interessante, né? Ó, tem a Emília tá entrando, a Evelyn acabou de entrar. Oi, Evelyn, seja bem-vinda. Tem bastante gente entrando, ó lá. Isso, não vai falar. Aê, a Ana Brasil. Aceitou. Aê. Isso mesmo, a palavra é aceitou. Então explica aí pra gente. Que é o senso da organização, da ordenação. Então, a partir do momento que eu separei o que eu preciso, o que eu não preciso, eu vou pegar o que eu preciso, o que é útil para mim, e vou organizar. Organizar no espaço que eu tenho, organizar naquilo que eu tenho disponível para organizar. Então, por exemplo, um guarda-roupa. Então, eu separei o que eu vou usar, o que eu não vou usar mais. Agora, eu vou entrar no processo de organização, que é definir aonde aquelas roupas vão ficar a partir de agora. Legal. Né? Então, em muitos conceitos se usa ordenação e outros organização, mas é a mesma coisa, que é colocar em ordem, né? Sim. E aí, o terceiro senso, qual é? Vamos ver se o pessoal tá ciente. Então, a gente já falou sobre... Eu nem acho que é a parte mais legal, Ellen. A gente viu sobre a parte da utilização. Agora, a gente está na parte da... A gente já falou agora da organização, que a gente, que é personal organizer, entende muito bem essa área. Então, se você está achando parecido com o sistema que você faz na organização da casa dos clientes, ó, essa analogia a gente faz mesmo. Então, a Pri, ela trouxe os 5S para o residencial e depois a gente vai falar de uma outra novidade que ela tem por aí, mas é bem isso mesmo que vocês estão pensando. A gente às vezes usa algumas metodologias que a gente não conhece, né? A gente faz espontaneamente. Então, eu usava GTD e não sabia que se chamava GTD. Então, a gente às vezes usa metodologias e depois tem nomeações e a gente pode adaptar a nossa realidade. Olha lá, o senso da limpeza. O terceiro senso, o senso da limpeza. O senso... Ana Brasil tá sabendo tudo aqui, ó. Tá manjando tudo. E olha que interessante, né? A limpeza, por que eu vou limpar depois que eu organizei? Porque é muito mais fácil eu limpar depois que eu deixei as coisas organizadas. Eu tirar aquilo do lugar e limpar, do que eu limpar antes, para depois eu saber aonde que eu vou colocar as coisas. Então, faz sentido a limpeza entrar nesse momento, né? Então, a limpeza, ela também, na questão industrial, ela também entra como segurança. São os itens de segurança que o funcionário tem que usar.
né, os EPIs, tudo mais, para que possa manter o processo fluindo, né? Então é E isso, é o um primeiro processo senso. contínuo, né? O pessoal acha que é só limpar a primeira vez, coloca as coisas no lugar. Não. Se tá organizado, é muito mais fácil de limpar. Por isso que a gente tem essa terceira. Primeiro organizou, já tá lá separadinho, tira, tá organizado, limpa. Por isso que a gente fala que a organização ajuda na limpeza também para as funcionárias domésticas, para as pessoas que mantêm a limpeza da casa, né? Exatamente. E aí, o que acontece é isso. Então, o primeiro senso é o senso da utilização, o segundo senso é o senso da organização e o terceiro senso é o senso da limpeza. Então, esses três primeiros são os mais trabalhosos, vamos dizer assim. Sim. O primeiro é onde eu tenho que pensar realmente naquilo, se eu vou usar, se eu não vou usar, se eu preciso, se eu não preciso, eu tenho que fazer esses questionamentos. O segundo, eu tenho que olhar o que eu tenho para poder identificar como que eu vou organizar. O terceiro, eu vou limpar, mas também tem uma premissa importante aqui no terceiro senso, é manter limpo, é não sujar. Né? Então, a partir do momento que eu mantenho minha mesa de trabalho limpa, ela não vai sujar toda hora, não tem como ficar toda hora limpando, né? Ainda mais numa empresa, toda hora vindo aqui limpar, não sei o quê. Então, é mais fácil manter limpo do que toda hora eu ter que ficar limpando, porque eu sujei, porque eu comi, porque isso ou aquilo. Isso me lembrou o copo de café em cima da mesa. Se eu derrubar, eu tenho que tomar cuidado, né? Isso aí é legal a gente Então, os pensar. 5S, exatamente, os 5S na implantação nas empresas, ele até coloca isso em questão. Você vai colocar uma garrafa de água, ó, Tem que ter tampa. tampada, Porque para se a não água ter o cai no risco. equipamento, prejudica o equipamento. Isso também são processos que você aplica, viram rotinas para o funcionário, e às vezes a pessoa nem pensa, imagina, vou colocar meu copo d'água aqui, mas aí se alguém dá um esbarrão, cai no equipamento, cai num papel importante, né? A gente percebe muitas coisas assim que pra gente parece detalhe e que na verdade são coisas que a gente tem que pensar, né? Sempre antes de fazer alguma aplicação, deixar alguma coisa aberta. Esse negócio do copo de café de plástico é uma coisa que me marca bastante. Eu sempre, quando eu vejo alguém lá com um copinho de café em cima da mesa, ai, que medo daquilo cair também das coisas. Não, pensa, imagina o custo da empresa toda vez que tiver que trocar um computador porque o funcionário deixou cair o café, a água, enfim, E aí, você falou nos da economia, teclados, né? na Isso aí mesa. é resguardar total. É resguardar total. Então, A pessoa não comer em cima do teclado, tudo isso prejudica o equipamento da empresa, né? Então, a gente fala de limpeza aqui, tem hábitos aqui que a gente fala assim, não, besteira. Manter a cozinha da empresa organizada, o processo, peguei um copo d'água, devolver no lugar, tem tudo isso, né? tem tudo isso. É definitivamente uma mudança de hábito. É você saber a ter bons hábitos, né? Tanto o nome diz que são sensos, né? O senso, o bom senso. Use o bom senso, aplique os 5 sensos e seja feliz. Exatamente. Adorei essa frase. Eu vou anotar. Aí, já tem gente adiantada aqui já falando do quarto. A Daniele já Então, isso que eu tô vendo. Muito bem, realmente. Próximo senso. É o senso da padronização, é onde realmente começa a coisa aparecer, a coisa acontecer. É o shiketsu, que é o senso de colocar a coisa padronizada. Então, numa indústria, o que que é? É você ter o caminho a ser seguido, você só pode andar naquela faixa amarela, fora disso você não pode andar. É você ter aquele painel de gestão, onde ali tem as informações que você bate o olho e já sabe o que está acontecendo naquela linha de produção. É você ter o painel de ferramentas, né? Você já sabe onde ela tem que se encaixar, fica mais fácil de você colocar no lugar e pegar de volta, enfim. O manual, né, para questão... você seguir quando você tem dúvida. Exatamente. E na questão de escritório e também no nosso trabalho residencial, são as etiquetas, são as cores, é onde eu padronizo a minha visão, porque a padronização é uma gestão visual. Então, Legal. eu preciso ter um quadro de cores, onde eu consiga saber aonde que vai a camisa branca, aonde que vai a camisa preta, do que simplesmente colocando
sem sentido nenhum. Sim. Além disso, a padronização também é a parte de colocar as etiquetas. Então, na organização eu defini aquele lugar e na padronização eu vou falar que aquele lugar vai ser sempre das camisetas, vai ser sempre do arroz ali na despensa e assim por diante. Definir o local para o cliente é importante, né? E aí ele sabe. Quando a gente fala de manual dentro de uma empresa, é para a pessoa seguir aquilo e sempre recorrer. Quando a gente coloca a etiqueta, é para o cliente saber que ali é o local certo e conseguir manter. E isso é super importante para que a organização se mantenha. A Nina até falou isso, né? É um processo super importante no nosso trabalho de organização residencial. Porque aí a pessoa sabe onde ela tem que colocar, porque foi definido aquilo. Se não tem uma etiqueta, às vezes, para orientar, ela às vezes fica confusa. E aí, quando a gente coloca, a gente padroniza tudo e fica tudo padronizado. Muito legal. Tô Exatamente. achando o máximo essa live, ó. Eu já tô associando tudo aqui. O pessoal já tá comentando, super legal, né? Então, se você trabalha em empresas, se você já percebeu que a sua empresa não aplica 5S, você pode fazer intimamente, pessoal, a sua parte, o seu trabalho, usar o 5S pessoalmente. Dá para usar na empresa, dá para usar na casa, dá para usar em tudo, gente. Dá para pegar o 5S até nas finanças e aplicar, não é? Até nas finanças. Você pode ver, vai lá ver o que você está fazendo, né? A parte de você está gastando mais, será que realmente eu preciso comprar isso? tá vendo? Não, Vai não lá na precisa. planilha, ver o que tira, o que coloca, depois faz uma padronização de todos os seus gastos, já padroniza como você vai fazer os pagamentos da conta. Olha aí a dica de Dona Pri sobre use os 5S em organização financeira. Estão perguntando aqui tem uma pergunta. Então, tem várias perguntas aqui que eu vou fazer para você já. Vamos dar uma pausinha só para a gente ver. Qual a diferença entre 5S e ISO 9000? Então, o 5S é um programa de qualidade. ISO 9000 é um procedimento a ser seguido que é de normas que a empresa tem que seguir, que é fiscalizada e tudo mais. O 5S, ele não tem... São coisas diferentes, mas tudo é um processo. Pode estar incluso no ISO alguma coisa, aplicação do 5S, alguma coisa assim? Por isso que fez essa relação ou não? Você tem alguma... Às vezes sim, depende da empresa. Vamos ver se a gente tem mais algumas perguntinhas aqui. Criar uma disciplina para manter limpo. Como devemos? É que aqui corta. Deixa eu ver se tem mais alguma. Pri, não sei se posso dizer que devemos... o pessoal está falando como manter a padronização. Perguntaram aqui. Então, para manter a padronização, eu preciso sempre colocar aquilo de volta. Tá. Tem a etiquetação, eu preciso entender que a organização que eu defini realmente é boa e vai funcionar, porque também tem isso, tem que ser funcional. Não adianta eu tentar padronizar de um jeito, mas no dia a dia não é funcional. Por exemplo, cada coisa em seu lugar, um lugar em cada coisa. Depois você definiu, volta para lá. O que acontece? A gente percebe muito, tem bastante gente aqui que não é personal organizer e que quer manter a casa organizada, é que assim, se você não volta a coisa para o lugar, é muito mais fácil da bagunça voltar a reinar, porque as coisas estão saindo do lugar e não estão voltando. Elas não possuem pezinhos, elas não têm asas, elas não vão sair voando. Então, assim, tira do lugar. E às vezes você passar uns 15 minutinhos, passa na casa recolhendo o que não é daquele cômodo, coloca no cestinho e depois vai colocando no lugar. Se você fizer isso continuamente, um pouquinho por dia, a bagunça não volta, Rina. Então é importante você criar isso como uma rotina, no dia a dia, porque nossa casa também não é 100% do tempo organizada. A gente tem criança, a gente tem brincadeiras, tem brinquedos espalhados pela casa. E isso é normal, natural, espontâneo e não tem problema. O legal é que depois que acabe tudo, se recolha todos os objetos. Aí pode ter um cestinho, uma caixinha, tudo isso. Incentive desde criança a organização, né? Isso também é uma... A gente comentou, semana passada eu tive uma live sobre organização infantil e baby organizer. A gente falou exatamente disso. Que eles são um reflexo do que a gente faz. Então, se você não mantém a casa organizada, não tem como você cobrar do seu filho manter a casa organizada. Então, estimule isso desde cedo, incentivando isso. E aí, o 5S é uma prática muito legal para ser aplicada e ser estimulada nas crianças, de forma natural, de forma espontânea, sem pressão, tá? Exatamente. Ó, Pri, na padronização isso também entra a questão da padronização dos produtos organizadores? Sim, é uma gestão visual, né? Eu preciso... É mais fácil o olho, a hora que bate o olho, a visão numa questão mais padronizada, te dá até uma paz. Então,
Ver o que você vai E colocar fica e padronizar também na questão de objetos, essas coisas todas. isso, e fica mais fácil até da gente saber aonde estão as coisas, né? Inclusive no curso que você fez, do 5S para PO, eu faço até uma brincadeira. Tem duas fotos onde falo que tem padronização. Uma, teoricamente, tem e outra não. Uma, teoricamente, tem por quê? Porque são prateleiras com várias caixas de arquivo. Só que essas caixas de arquivo de documentos, tá uma de cada cor, tem várias que tem etiqueta, outras não têm, outras têm etiqueta, desculpa, meu nariz está coçando, outras têm etiqueta, mas não estão no mesmo formato, no mesmo desenho. Isso que é também uma padronização. Quando a gente E a padroniza os outra cabides, foto, né? Que a gente coloca tudo para conseguir ver a roupa e não ficar olhando para o cabide. A gente fala muito, personal organizer vai falar. A primeira coisa que a gente percebe é a padronização. A gente pede isso para ajudar na escolha da roupa, porque aí não vira um centro de coisas que você fica olhando. Então, o que a Pri está falando agora de padronização é muito visto no guarda-roupa. A gente chega e vê vários cabides diferentes e a pessoa para olhar para os cabides e não vê a roupa. Ela fala assim, eu não tenho roupa. Quando, na verdade, ela não consegue ver a roupa porque ela fica olhando para os cabides diferentes. Então, a padronização do cabide é um ótimo exemplo de padronização, porque você padroniza os cabides, ele perde aquela força visual e você passa a olhar as roupas que você tem, não é isso? exatamente. E na outra foto que eu estava falando dos arquivos, você vê já os arquivos com separação de cores. Então tem a verde, tem a azul, tem a cor-de-rosa. Então visualmente já fica mais organizado, já fica mais bonito e fica muito mais fácil de eu saber o que eu preciso buscar. Então imagina um funcionário, você, vai lá para mim e busca uma pasta de nota fiscal XPTO. Se não está etiquetado, se não está padronizado, ele perde um tempo. Você não tem noção. E Isso hoje que a tem gente porque as gasta pessoas muito não podem tempo. perder, né? Então assim, não é a questão só de deixar bonito, né? Ele vai ficar bonito porque ele tem um processo a ser seguido. O processo eu tenho que deixar padronizado para ficar mais rápido para eu buscar informação. Sim, legal. Fora tudo isso que estão perguntando como deixar agora essa coisa toda organizada, vem o 5S, que é o quinto senso, que é o da disciplina. Por isso que eu falei que é um círculo, né? Então eu tenho o primeiro senso, eu tenho o segundo, eu tenho o terceiro, eu tenho o quarto, eu tenho o quinto. E Eu tenho volta. que fazer Ó, esse negócio girar. e se girar, sua vida vai funcionar e você vai ser muito mais feliz. Exatamente, é a disciplina. Deixa eu só É que falar pra nem Dani. você Dani, falou. a live vai ficar gravada, tá bom? Ela tá perguntando, a live vai ficar gravada, depois vai lá pro meu canal do YouTube, tá bom? Mas fica aqui com a gente. Show de bola. Assiste a live até o final. É. Tem novidades no final da live. Fica aí. Fica aí, espera. Então, e é como você falou, e aí depois como que a coisa vai voltar de volta para o lugar? Sozinha não vai voltar. Tem asinhas. E aí, tem perninhas e volta, né? Não, tem que ter a disciplina de sempre voltar no lugar. Então, você tirou uma caixa do lugar, você vai ter que voltar ela no lugar. Não vai colocar em outro lugar. Ela tem o lugar dela. Então, por isso que é a disciplina, por isso que é uma mudança de hábito, por isso que é um processo, né, que tem começo, meio e fim. Ó, algumas apresentam o quarto senso como saúde e higiene. Tem a ver com limpeza, né? Porque ela falou, Exatamente. dos cuidados pessoais e tal. Então, assim, as adaptações do nome em japonês pro português, elas sofreram algumas adaptações. Mas saúde e higiene tem a ver com limpeza, né? Não é tão diferente. Tem a ver com limpeza, né? E isso é mais também na questão industrial, né? Que é onde a pessoa sabe colocar as coisas no lugar e ela vai ter aquele local mais limpo, ela vai ter uma saúde melhor. E a padronização entra no quarto senso também como saúde e higiene, porque eu tenho as comunicações nessa etapa. Então, eu preciso deixar claro na empresa inteira, comunicar todo mundo de que tem que ser seguido dessa forma. Então, por exemplo, você vai no banheiro, aí tem a plaquinha, não jogue papel na privada, no vaso sanitário. Ao sair, puxa a descarga. São coisas óbvias? São,
mas tem que ser avisadas. Porque senão Então, o por isso, pessoal aí não faz, entra... exatamente. E Essa aí entra a comunicação é a padronização padronização. também, entra na parte de padronização. Interessante. Muito interessante. Legal. Bem isso. E a disciplina que você estava falando é de manter, Então, a vou mudar. disciplina é fazer todo esse processo sempre. Ah, e aí Então, depois volta tudo. Depois você vai lá e faz. Vê o que você não vai utilizar. Começa todo o processo. Então, se você quiser começar o processo hoje, aplicar os 5S, pega aquela sua gavetinha e aplica os 5S na gavetinha. Depois você vai aplicando em cada cômodo da sua casa e aí você vai conseguir. Tenta perceber quando você está fazendo cada ação, se tem a ver com algum senso, que é interessante. Para você ver se a metodologia está funcionando para você. Então, vamos lá. Fale os 5S para a gente revisar aqui. o primeiro senso é o SEIRI, que é o senso da utilização. O segundo senso é o SENTOM, que é o Certo, senso da organização. O certo, terceiro senso é o SEISO, que é o senso da limpeza. certo. O quarto senso é o SEIKETSU, que é o senso da padronização. E o quinto senso é o Shitsuki. É que acaba sendo difícil os nomes, né? A gente não fala japonês, né? Então, né? Então, por isso que eu falo já o português mesmo. Adaptação. Mas não, é legal, tá vendo? Então, e aí é uma etapa, cada um funciona como uma etapa de um processo. Isso que é interessante, é legal a gente ficar sabendo. Muito, muito legal. E Ah, o meu irmão, o Bruno. não, aqui já tem vários elogios para você. Ó, o Wagner falou que a vida dele, a minha empresa mudou depois da sua atuação. Aí já tem até depoimento na live. Tô achando o Ai, máximo. que ótimo! Seja bem-vindo, Bruno, Flávia. Ó, tem um monte de gente querida aqui, ó, assistindo a gente. Obrigado, gente, pela audiência nesse horário. Tem gente que... A Pri já ia estar dormindo agora, mas ela prestou essa... Já ia estar com a gente aqui. Eu falei assim, ó, então, mas esse é o meu horário de expediente. Eu preciso de você. Então, hoje ela está aqui com a gente. Tem mais alguma coisa para falar dos 5 sensos? Não, os 5 sensos são esses. Eles são bem básicos mesmo. O que agrega muito valor é a forma de implantação. Então, nas empresas, eles demoram a implantar porque tem um processo de disseminação da informação, de conteúdo, de palestras, para as pessoas saberem realmente como funciona, para que é, o que serve, e aí vem as comunicações diárias. Eu fiz implantação em algumas empresas e tem realmente esse processo de comunicação constante, porque a pessoa acaba deixando de lado, a pessoa acaba esquecendo. Se não faz a disciplina, se não faz o círculo girar, aí fica tudo acumulado de Esse é um novo. dos nossos maiores desafios, inclusive na organização residencial, fazer com que o cliente mude a mentalidade, mude a rotina dele, porque a gente está aplicando a técnica da organização dentro da casa dele, mas ele precisa fazer a roda girar também na casa, não é isso? Exatamente. E aquele tá negócio, é disciplina. Não tem jeito. E a gente sabe, né? Entende que o japonês tem bastante disso, né? Ó, a Alice está perguntando, o senso da disciplina é fazer a manutenção na organização? Ela está perguntando isso. Se o nosso, a gente lá, ou o Ele cliente pode fazer a ser. manutenção, colocar... Ele pode ser a questão da manutenção, né? Mas eu até te conto uma coisa bem interessante nos meus projetos de organização. Pouquíssimas vezes eu faço o processo de manutenção. Eu também não costumo fazer manutenção. Eu tenho pouquíssimos casos também. Quando você muda a mentalidade e o cliente pega esse senso, dificilmente ele vai fazer você vir. Ele vai te contratar para um outro serviço, né? E a gente está falando da disciplina aqui para que, se o seu trabalho for muito bem feito e ele aprendeu a fazer, você não precisa fazer a manutenção. Então, muitas vezes, a gente percebe isso. A manutenção, às vezes, é uma coisa que não deu certo. Não é aquela coisa que você tem que fazer de novo. Então, é uma coisa que não deu certo, você vai lá e aplicar um outro local. Isso é importante. Pri, para a empresa é ideal fazer auditoria de 5S a cada quanto tempo? E na residência? Ó, vamos já inventar um plano aqui de 5S aplicado a residências, que a Pri já tem essa metodologia, né? Já ensinou para o pessoal. Daqui a pouco a gente vai fazer auditoria de 5S em residências. Né? Pensou, vou fiscalizar lá. Não, realmente, Dani, tem um processo de auditoria justamente que é para fiscalizar se aquele departamento
ele está realmente sendo aplicado os 5S, para saber se realmente está organizado, não está organizado, está limpo, não está limpo. Enfim, existe essa fiscalização dentro das indústrias. Na residência, é aquela questão de você realmente explicar isso para o cliente, ensinar ele todo esse caminho, todo esse processo, e ele entender. Não tem como a gente fazer uma auditoria, vamos dizer assim. Mas seria talvez o processo da manutenção. Se caso o cliente te chamar, pode oferecer depois uma consultoria pós para acompanhar, para ver se está tudo bem, ser um auditor como um serviço oferecido. Ó, então, se você quiser, você pode me contratar para eu vir aqui a cada 6 meses ver se tudo está no lugar de novo. E aí a gente chama de manutenção. E é, na verdade, uma outra consultoria para ver se as coisas estão voltando no lugar, se precisa mudar, se adaptou. Então, é interessante. Muito legal. Exatamente isso. A Micaele, eu não sei se é assim, desculpa. Vai ficar gravada a live, depois vai pro canal do YouTube. Vamos ver se tem mais alguma perguntinha aqui no box de informação. Acho que não. Pri, acho que a gente respondeu todas. Tem mais alguma pergunta? Que a gente começa a falar das novidades. O povo tá esperando a novidade. Né? A gente precisa falar de novidade. Daqui a pouco, ó, a gente tá nos 15 minutos finais da live. Passa muito rápido. Que vão derrubar a gente. E aí já viu, né? Então, ó, se alguém tiver mais pergunta, pode perguntar. A Pri vai responder e a gente já vai contar da novidade agora pro pessoal que tá aí, tá bom? Pri, conta qual que é a sua novidade aí, o que você trouxe de bom pro pessoal que tá assistindo a gente. Então, gente, tendo todo esse conhecimento na questão 5S, a metodologia e tudo mais, eu adaptei para a questão digital, que é justamente fazer esse processo, fazer essa organização no computador. Porque o computador é aquele tal negócio, a gente fechou o computador, desligou, ai, não estou vendo a bagunça. Mas o tanto de tempo que eu perco para atrás de uma informação, de um documento, é a mesma coisa de um visual numa casa, de um visual numa indústria. Então, eu adaptei todo esse conhecimento na questão digital. E montei um curso, uma masterclass, justamente que explica todo esse processo de como fazer essa organização e montar justamente a rotina, porque tem uma rotina. A disciplina gira em torno de uma rotina. Então, como que isso funciona? Nessa masterclass eu conto para vocês. Que legal. Então, a Pri tem uma masterclass falando dos 5 S's aplicado ao universo da organização digital. Olha que demais, gente. Então, quem quiser saber, serve para celular também? Estão perguntando, Pri. Serve? Serve. Então, assim, serve também para fotos. De cada passo, ela explica voltado para o mundo digital. O que a gente vê dos arquivos, se a gente vai utilizar ou não vai utilizar, o que a gente faz, como é que a gente... É super legal e interessante para quem tem essa dificuldade de organizar o universo digital. A gente aqui, as duas trabalham com organização digital, a gente sabe o quanto isso é trabalhoso. Ainda mais que parece que não tem bagunça. Fechou o computador, parece que não tem nada. O computador tá bom, né? Não. E se você tem dificuldade nisso, a Masterclass dela engloba a aplicação dos 5S na área digital. Então, é muito legal. Então, quem tiver interesse, já segue a Pri aí, vai lá conversar com ela. Tá onde? Tá no seu link? Onde é que tá a Masterclass para o pessoal saber valor, saber como é que funciona, saber lá onde é que tá. Vai lá na minha bio, no meu Instagram, que tem lá o link para acessar. No primeiro botão tem lá, Masterclass. E aí, clicando lá, tem as informações para poder adquirir o curso. Legal. Eu vou deixar também aqui, depois da nossa live, o link direto para quem for meu seguidor aqui e ainda não seguir, para ir lá acessar e ter acesso às informações sobre esse curso. É muito legal. Você que gosta, que quer começar a organizar a sua vida digital, ó, aplica os 5 S's que a gente conheceu aqui, passo a passo, que é super legal na era digital. Eu quero essa balde, tá falando aqui, eu quero essa masterclass, preciso organizar minhas fotos, ó lá. Foto é uma coisa que todo mundo precisa organizar, né, Pri? Então, ainda mais agora com o celular, que a gente vive tirando um monte de foto, então também ajuda bastante. De qualquer jeito, sorriu. Então, imagina, nossa. E aí, como fazer, né, e manter essa organização? Então, nessa masterclass, vai te ajudar justamente a fazer esse processo, esse caminho. Muito legal. E pode me procurar, pode procurar aqui, ó, se tiver qualquer dúvida. Eu e a Pri, a gente tem muito conteúdo sobre produtividade, organização digital. É muito legal. A gente, assim, esse universo está crescendo muito, principalmente agora na quarentena.
Aqui a demanda aumentou bastante, Pri, por causa dessas pessoas procurando por organização digital, por produtividade, por querer produzir mais em casa. E organização da rotina da casa, de como vai funcionar a partir da quarentena. Então, tem muita coisa que as pessoas não sabem que a gente pode oferecer como personal organizer de maneira online, através de consultorias online, através de conteúdos que a gente manda para vocês, e-books, tudo isso. A gente tem bastante conteúdo. 10 minutos finais da nossa live, a gente vai falar de uma outra coisa, que é uma outra parceria nossa, né? Eu e a Pri somos coautoras do livro Personal Organizer, Mudando a Sua Vida. Ele foi lançado ano passado. Esse ano está sendo lançado uma segunda edição com novos coautores, né? No capítulo da Pri, ela fala sobre organizar para empreender, não é isso? Isso mesmo. Então, o tema da Pri é organizar para empreender. Então, uma dica super para você, empreendedor, que a gente está cheio agora, né? De gente empreendendo. Quer saber? Cada capítulo é por um coautor diferente. E cada um fala sobre um tipo de organização. Então, a gente tem os nichos, a gente tem organização de rotina doméstica, infantil, fotos. Eu falo de organização pessoal, a Pri fala de organização para empreender. Então, se você quer se organizar, também a gente tem o livro aqui, ó, Personal Organizer, Mudando Sua Vida. Eu sou uma das coautoras, Pri também é uma das coautoras, e cada capítulo foi escrito por um coautor diferente. Então, se você quiser adquirir, pode vir tanto no meu como no da Pri. Ó, se você é seguidor da Pri, pode comprar no da Pri. Se é meu seguidor, pode comprar, que é o livro. Se você falar que assistiu a live, a gente faz desconto, não faz, Pri? A gente deixa mais barato. Claro, com certeza. Eu quero desconto no livro, a gente faz, tá bom? É só acessar, tem no meu site, no site da Pri, tá bom? Fiquem à vontade, tá bom? Podem comprar da Pri, que eu acho que a Pri vai vender mais rápido que eu. Né? Tem aqui. Então, o meu já esgotou aqui, ó. Eu preciso, se eu comprar, eu vou pedir emprestado pra Pri, não tem problema. A Karina falou que a live foi ótima. Obrigada, meninas, parabéns. Eu quero a Masterclass, serve para celular também, ó. Já tem todas as perguntas, vamos ver se não ficou mais nenhuma dúvida. Que aí a Pri vai falar, porque a gente está nos 10 minutinhos finais, a gente vai dar os recadinhos finais. Então, hoje a gente falou dos 5 S's digitais, falamos da Super Masterclass da minha amiga Pri, falamos do livro Personal. Então, não tem desculpa para você que quer começar a se organizar. E para você que está no mercado de organização, é Personal Organizer, está aqui na nossa live. Ó, esse livro aqui tem que ter. A gente tem coautoras também, que tem a Flá, né? Também é coautora. Tem a Flávia. Quem mais que tá aqui? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Não, a Flá também tá. Qual que é o tema da Flá? Deixa eu ver aqui, ó. Ela também é Home office, eu acho. Ah, tá super atual esse tema, hein? Então! Cadê o da Flá? É isso, ó. A Flá tá falando de home office, né, Flá? Aí, tá todo mundo querendo organizar o home office? No livro tem, não te conto. Se não comprar, ó. Né, Flá? Quem quiser organizar o home office, ó, a Flávia fala aqui, ó. Ó, segredinhos. Olha lá. Tá vendo, Flá? Super atual. Tá todo mundo organizando home office agora, porque tá todo mundo em home office. Exatamente. Já sei. A gente precisa gravar uma live, né, Flá? A gente vai gravar uma live pra gente falar um pouquinho sobre isso também. Tá bom? Show de bola. Faz sim. Livro completo. O livro tem tudo. Exatamente. Cada coisa. E o que eu queria falar também, aproveitando os últimos minutinhos, Ká, que eu vou voltar com o curso 5S para PO. Legal. Estou só reestruturando porque vai ser agora digital, antes presencial. Legal. Então, depois, se alguém se interessar, esse é especificamente para Personal Organizer. Que é a aplicação 5S em residências para organização, né, Pri? Isso, conhecer efetivamente a metodologia, todo o caminho dela, como que funciona. Então, também pode vir conversar comigo, que daí eu te conto mais ou menos, te conto quando que vai ser a data, que eu ainda estou me programando para saber a data. Legal. Ó, e eu sou suspeita a falar, porque eu já fiz o presencial, também já fiz essa Masterclass do digital, então, ó, tá muito bom conteúdo, vale a pena. Então, se você quer realmente organizar usando 5S, a pessoa ideal para você aprender isso é a Pri. Não tem outra pessoa, né, Pri? É isso aí. Obrigada, é isso aí. Eu que agradeço estar aqui nos 5 minutinhos finais. Eu agradeço muito por você ter aceito o convite. Eu sei como que a gente tem que estruturar a rotina com o filho, com o marido. Eu sei o quanto isso é difícil, mas a gente faz as nossas adaptações aqui porque somos pessoas organizadas, somos pessoas que a gente consegue fazer essas adaptações, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar no meu direct, pode mandar no direct da Pri. Eu vou deixar depois o link aqui nos meus stories para quem quiser ir lá conhecer a Masterclass, para quem não conhece a Pri. Se você é seguidor da Pri, me segue também, né? Porque o conteúdo é isso aí, muito gente. legal, porque é super importante que vocês acompanhem o nosso trabalho, porque é isso que estimula a gente a continuar criando conteúdo,
falando de organização e espalhando organização pelo mundo, né? Que agora é mundo, não é mais agora é mundo. Eu tô agora para todo mundo já. Porque como agora é digital, tá muito chique. Live incrível, muito obrigada pela presença de todo mundo. Tô morrendo de saudade de dar abraço, beijo nessa eu né? também. Mas é assim, também tô morrendo de saudade. Muito obrigada, Cá, pelo convite. Muito obrigada por poder trazer mais um pouco desse conteúdo que eu gosto tanto de falar e eu acho ele tão funcional para todo mundo. Estão perguntando no meu Instagram. É Prigace_organizer. Eu não consigo colocar aqui, depois a gente coloca. Acho que dá, não dá? É só colocar nos comentários, né? É que eu tô num esqueminha aqui, que se eu te Então mostrar, você não vai acreditar. Seu Instagram, Prigace_organizer, né? Isso. Se o Instagram não derrubar a gente, eu consigo colocar ainda. Peraí. É que não dá para clicar, mas pelo menos vocês anotem aí, ó. Tá certo? Confere aí, que eu digitei rápido. Tá certinho. Mas, de qualquer maneira, depois eu vou colocar o link aqui, vocês podem ir. Cá, vai ficar gravado? Vai ficar gravado? Vai. Vai pro meu canal do YouTube, se a Pri autorizar, é claro. Porque aí você... Claro, tá autorizado, imagina. A gente também tem um post no meu blog, onde a Pri fala sobre os 5S. Então, se você quiser complementar, eu vou colocar depois aqui, de tempão atrás, né? Nem tinha curso, Masterclass, e ela falou de 5S. Então, você vê como ela é uma especialista na área. Então, eu vou deixar. Tá lá em cima, isso mesmo, tá lá em cima. Vai ficar gravado, vai estar lá. E eu vou colocar todos os conteúdos que a Pri já tem no meu blog. A gente vive fazendo parceria, então vocês vão ver ainda muita coisa juntos. Fora livro, fora live, fora várias coisas. A gente tá sempre juntas nos bastidores. Exatamente. E na vida, né? É. Então, muito obrigado, Pri. Espero que você tenha gostado. Obrigada a vocês. Agora. Obrigado mesmo. Vou. E a gente se vê. Beijo. Beijo, boa noite. Que bom, minha internet está ruim hoje. Tá, depois você assiste, Pri, ó. Assiste o replay. Tá bom, tchau. Aqui, depois é canal do YouTube. Tá bom, tira o print. Assim, ó. A minha cara ficou com os comentários. Deixa eu ver se eu desativar, o pessoal não vê, ó. Dá pra gente, ó, vou desativar. É que não sei se eu consigo desativar agora. O meu tá Parar dando. de compartilhar. Aí. Tira a foto. Agora sim. Aê! Nossa, ficou ruim, mas tudo bem. Depois eu vejo aqui. A minha foto ficou tremida. É? Depois que vai pra internet, ele fica sem os comentários. É que eu gosto de ver comentário da galera. Beijo, beijo. Obrigado, meninas. Beijo. Tchau. Beijo pra todo mundo. Obrigado pela audiência. Beijo e até a próxima quarta. Tem novidades na próxima quarta, hein? Toda quarta. Até a próxima. Live no Calinho que Organiza a Minha Vida. Tchau, tchau. Beijinho.